Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma classe da lição de número 7 de Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo. Essa é uma das doutrinas centrais do Novo Testamento, a doutrina do Espírito Santo. E nós hoje vamos falar, lição de número 7, a evidência do batismo com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo. Essa é uma doutrina central do pentecostalismo. Nessa lição, nós vamos abordar o aspecto mais controverso do batismo com o Espírito Santo, conforme ele é crido pelo povo pentecostal. É a nossa convicção que o recebimento do batismo com o Espírito Santo evidencia por falar em língua estranha, mediante o poder sobrenatural de Deus. Outros cristãos evangélicos creem num batismo com o Espírito Santo, mas que se evidencia por outros modos. Não concordam que o falar em língua cristã ou línguas estranhas sejam para os nossos dias. Crê que a presença do fruto do Espírito na vida de alguém constitui a prova do seu batismo. E há outros que acham que qualquer manifestação de dons, como dons de curar, é prova que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Sabemos, todavia, que o fruto produzido pelo Espírito Santo deve sim manifestar na vida de todo salvo, quer ele seja batizado com o Espírito Santo ou quer não. Todos devem demonstrar o fruto. Vamos ao esboço dessa lição. No texto 1, nós vamos abordar 7 textos. Texto 1, falaremos das línguas à luz da Bíblia, da lógica e dos fatos históricos. No texto 2, falaremos do recebimento do batismo com o Espírito Santo. Texto 3, abordaremos as línguas como evidência do batismo, de acordo com o livro de Atos. Texto 4, as línguas como dom sobrenatural de alocução. Também as cartas de Paulo a 1 Coríntios menciona isso. Depois, texto 5, abordaremos a vigência bíblica das línguas. Texto 6, a causa bíblica das línguas. E texto 7, a importância das línguas. Começamos então o texto 1. As línguas à luz da Bíblia, da lógica e dos fatos históricos. As línguas estranhas, como a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo, deixam de ser um assunto controverso ao estudarmos à luz da Bíblia, da lógica e dos fatos históricos. Vamos lá, a resposta bíblica à questão das línguas. Recorrendo às Escrituras, encontramos a resposta exata e autorizada à questão das línguas. A Bíblia informa-nos com precisão o que acontecia quando os cristãos do primeiro século eram cheios do Espírito Santo. Desde Atos 2:4, falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Examinando também os anais da igreja primitiva, encontramos base escriturística para nossa crença a respeito do assunto. No decorrer dessa lição, você deve se conscientizar que a nossa crença é bíblica e a nossa experiência semelhante à dos cristãos dos tempos apostólicos. A porção da palavra de Deus que nos ajuda, é claro, é o livro de Atos dos Apóstolos, que narra os eventos daquele período. Seriam as línguas estranhas atualmente meras imitações ou obra satânica? Ou, de fato, é o batismo com o Espírito Santo? Alguns dizem que as ocorrências atuais do fenômeno das línguas estranhas são simplesmente imitações. Outros, ainda mais temários ou inconscientes, classificam como obra satânica e correm aqui o perigo de estarem blasfemando do Espírito Santo.
É verdade que Satanás tanto usa de imitações, como também pode fazer sinais sobrenaturais. Mas é verdade também que essas operações diabólicas não inspiram ninguém a louvar e glorificar o nome de Cristo de modo verdadeiro. 1 João 4, verso 15. Por outro lado, milhões têm sido cheios do Espírito Santo e podem atestar essa bendita experiência e sempre traz resultados de grandes transformações espirituais. Cristo torna-se real para eles, para aqueles que recebem e têm essa experiência. Os crentes batizados com o Espírito Santo são também cheios de amor a Cristo e a sua palavra, e tornam-se mais firmemente zelosos por Cristo e pelo seu reino. Seria ilógico e absurdo admitir que Satanás tivesse interesse em tais resultados, e que para isso operaria e usaria tantas pessoas. Muito bem, a base bíblica nós temos no livro de Atos. Vamos aos fatos históricos acerca das línguas estranhas. Os oponentes da fé pentecostal gostariam muito de provar que o falar em outras línguas era somente para os dias apostólicos e que sua forma genuína não seria mais, e acontece desde aquele dia. Contudo, os fatos não suportam tais argumentos. Numerosos pais da igreja, mesmo depois do primeiro século, falam desse fenômeno chamado de glossolalia. Irineu, discípulo de Justino, foi discípulo do apóstolo João e escreveu: temos em nossas igrejas irmãos que possuem dons proféticos e pelo Espírito Santo fala toda classe de idiomas. Agostinho, no quarto século, escreveu: é de esperar que os novos convertidos devam falar em novas línguas. A respeito de Lutero, o grande reformador protestante, lê-se na história da Igreja Alemã. O doutor Martinho Lutero foi um profeta, evangelista, falador em línguas e intérprete, tudo em uma só pessoa, dotado em todos os dons do Espírito Santo. Silvério Bueno assim defende a palavra glossolalia, dom sobrenatural, de falar em línguas, como se deu com os apóstolos no dia de Pentecostes. Fontes dignas de confiança informam que o fenômeno da língua estranha ocorreu também entre os crentes contemporâneos de Wesley e de Whitefield. George Whitefield, de fato, há provas de ter estado o sinal das línguas estranhas presente na história da igreja em todas as fases do reavivamento. Em menor ou maior porção, mesmo nos séculos, não dão muito distante de nós. Nesses últimos anos, muitos religiosos, mesmo não aceitando a doutrina completa do batismo com o Espírito Santo, chegam a admitir a possibilidade de falar em outras línguas nesses dias, como sinal bíblico desse batismo. É lamentável que tais evangélicos tradicionais se esqueçam de que esse dom não é um privilégio particular de qualquer pessoa, mas o resultado do poderoso batismo com o Espírito Santo, conforme prometido por Cristo e concedido a todos que creem em sua palavra. Atos 1:5 é chamada a promessa do Pai. Atos 2:32, 38, 39 diz que essa promessa diz para todos aqueles que creem no Senhor, a todos quantos nosso Deus chamar. Marque C para certo e E para errado. 7:1. Conforme a Bíblia, os cristãos do primeiro século eram cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. 7:2. Atos dos Apóstolos, aqui está certo. 7:2. Atos dos Apóstolos é o livro do Novo Testamento que melhor narra os eventos que levaram os cristãos ao batismo com o Espírito Santo. Certo. 7:3. Os crentes batizados com o Espírito Santo são também cheios de amor a Cristo e a sua palavra. Certo. E 7:4. Qualquer pessoa religiosa é capaz de falar em línguas estranhas. Errado. Só se for uma estranha demais, não é?
Errado. Texto 2. O recebimento do batismo com o Espírito Santo. O livro de Atos, que narra semelhantes eventos na igreja primitiva, registra apreciável número de ocasiões em que os crentes foram batizados com o Espírito Santo. Um exame cuidadoso desses episódios revelar-nos-á o que aconteceu em tais ocasiões, mostrando-nos que não é só justificável a nossa crença, mas de que as línguas estranhas são, sim, a evidência do batismo com o Espírito Santo. Vejamos, no dia de Pentecostes, Atos 2:1, conforme nós vimos na lição anterior, no dia de Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo foi concedido a cada um, individualmente, e não apenas coletivamente. Esse enchimento individual deu cumprimento à promessa de Jesus, João 7, 37, 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Cada crente no cenáculo foi cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e cada um falou em outras línguas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Na casa de Cornélio, Atos 10, 43 a 48, algum tempo depois de Pentecostes, conforme registra o capítulo 10 de Atos, houve outra ocasião em que outro grupo recebeu o batismo com o Espírito Santo. E a evidência em Atos 10, 46 foi falar em outras línguas. Lemos que Cornélio, o centurião romano, mandou chamar a Pedro para ouvi-lo a respeito de como seria salvo ele e sua família. Deus já revelara a Pedro que isso aconteceria e como se daria. O apóstolo estava cheio de preconceito contra os gentios, mas Deus usá-lo-ia para abrir-lhe a porta da graça pela pregação do evangelho. Pedro foi à casa de Cornélio e ali ocorreu uma coisa maravilhosa. Enquanto Pedro ainda falava, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, verso 46. Mais tarde, ao relatar o fato aos apóstolos e outros irmãos em Jerusalém, as palavras de Pedro foram: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Evidentemente, Pedro comprovou ali algo semelhante à experiência do cenáculo. Em Samaria, Atos 8, verso 14 a 25. O relato de como os samaritanos receberam o Espírito Santo parece omitir qualquer menção à glossolalia. Não há referência direta que os samaritanos falavam em línguas, mas há forte evidência que houve tal acontecimento naquela ocasião como em outras. A terminologia empregada, distintamente semelhante, é usada para o acontecimento de Cesareia, porquanto haviam descido sobre ele nenhum deles, Atos 8, 16. O Espírito ainda não havia descido. A atitude de Simão, também um mago, também indica fortemente que houve uma evidência externa do que aconteceu naquele momento, versos 18 e 19 de Atos 8. Se não houvesse um sinal exterior, Simão nada teria a cobiçar. Cremos, portanto, que houve sim a evidência das línguas estranhas, porque Simão ofereceu dinheiro para que ele também pudesse impor as mãos e as pessoas receberam o Espírito Santo. Pedro repreendeu a Simão, Atos 8, 21, dizendo: não tens parte nem sorte nesse ministério. O vocábulo ministério no grego pode também ser traduzido por palavra. Assim, não se acha cabalmente revelada a manifestação de línguas quando os samaritanos receberam o batismo com o Espírito Santo, mas
fica aqui subentendido que houve sim uma evidência física inicial. Em Éfeso, Atos 19, verso 1 a 7, há um terceiro caso que sim, falar em línguas na igreja encontra-se em Atos 19. Paulo orou pelos crentes de Éfeso e eles foram batizados com o Espírito Santo. E o texto acrescenta, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 19, verso 6. Assim, em todos os casos em que os crentes foram batizados com o Espírito Santo, conforme referido no livro de Atos, fica claramente demonstrado, fortemente subentendido, que eles falaram em novas línguas ou em línguas estranhas. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. 7.5. O batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes foi concedido, letra B, a cada um individualmente, a um grupo coletivo, os discípulos apenas. Todas aqui estão corretas, sim. Foi o grupo coletivo, mas todos, cada um individualmente, e os discípulos, todos que estavam lá. 7.6. O enchimento individual com o Espírito Santo deu cumprimento à promessa de Jesus, que se encontra em João 7, 37, 38, letra C. 7.7. Local onde o grupo dos gentios recebeu o batismo com o Espírito Santo, aqui foi na casa de Cornélio, o grupo de gentios foi na casa de Cornélio, letra A. Vamos ao texto 3. As línguas como evidência do batismo. Há que se fazer a devida distinção entre o dom de línguas e as línguas evidenciadas do batismo com o Espírito Santo. Uma coisa é a língua estranha falada como evidência inicial do batismo. Outra coisa são as línguas faladas como um dos 9 dons do Espírito Santo numerados em 1 Coríntios, capítulo 12. No próximo texto, você estudará sobre as línguas como um dom sobrenatural de alocação, isso é, expressão verbal. Por que as línguas estranhas como evidência física do batismo? Alguns perguntam, por que os pentecostais admitem o falar em línguas como evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo? Quando também houve línguas como que de fogo e um som como de um vento impetuoso no dia de Pentecostes. É verdade que esses 3 fenômenos ocorreram naquela mesma ocasião. Conforme registra o livro de Atos, somente o falar em línguas se repetiu nas outras vezes, em que pessoas foram batizadas com o Espírito Santo em diferentes situações. Temos de admitir que Deus escolheu o falar em línguas estranhas como uma evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Encontramos a chave do segredo, considerado o Espírito Santo é uma pessoa, e uma das características da personalidade é a habilidade de falar. Línguas estranhas como evidência do batismo. As línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo foram ouvidas nas seguintes ocasiões depois do Pentecostes. Na casa de Cornélio, em Cesareia, Atos 10, 44 a 48. Ao relatar o fenômeno ocorrido na casa de Cornélio, Atos 11, verso 1 a 16, o apóstolo Pedro não considerou como dom de línguas, não julgou ser uma coisa adicional ao batismo propriamente dito. Na mente de Pedro e de seus companheiros, o falar em língua estranha naquela ocasião estava inteiramente associado ao derramamento do Espírito e era primariamente resultado do mesmo. Quando os gentios foram tomados de poder celestial e adoraram a Deus em línguas estranhas, Pedro simplesmente pensou no batismo com o Espírito Santo. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses, assim como nós que receberam o Espírito Santo? Os 12 varões de Éfeso, Atos 19, 1 a 7.
Os crentes em Éfeso foram batizados com o Espírito Santo e falaram línguas estranhas, Atos 19, verso 6. O modo como aqueles homens receberam a plenitude do Espírito Santo está em conformidade com o padrão observado e descrito por Lucas, também em Atos 8, verso 5 a 20, e Atos 10, 44, 48. Eles haviam crido em Cristo, experimentado o novo nascimento, passaram inclusive pelo batismo em águas. Enquanto Paulo orou por eles, impondo-lhe as mãos, foram cheios do Espírito Santo e falavam línguas, Atos 19, verso 6. Completa Lucas, que já observa ser o efeito característico do enchimento do Espírito, evidenciando o batismo. Em qualquer lugar do livro de Atos, o falar em línguas é sempre resultado direto do enchimento. Nós temos mais um caso em Atos 9, no caso de Paulo. Ele parece que não falou em línguas quando Ananias orou para ele, mas depois, escrevendo sua carta em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo diz que falava mais língua do que todos. Então, nós temos o caso do apóstolo Paulo, que apesar de não estar descrito que ele falou em línguas, mais tarde é dito, e Paulo também orou pelos crentes de Éfeso e eles falaram em línguas, então é natural que Paulo cria e punha a mão sobre as pessoas e elas falavam em línguas também, era um sinal apostólico. Vamos associar a coluna A de acordo com a coluna B. 7 e 8. Deus escolheu falar em línguas como evidência inicial do, letra C, batismo com o Espírito Santo. 7 e 9. Quando os gentios foram tomados de poder celestial e adoraram a Deus em línguas estranhas, ele pensou no batismo com o Espírito Santo. Aqui foi Pedro, letra A. 7 e 10. O Espírito Santo é uma pessoa e uma das características da personalidade é, letra B, a habilidade de falar. 7 e 11. Em qualquer lugar do livro de Atos, o falar em língua é sempre resultado direto do, letra D, enchimento do Espírito Santo. Vamos ao texto 4. As línguas como dom sobrenatural de alocução. Os dons de alocução, que inclui o dom de língua, serão detalhados na lição 9. Mas por ora, vejamos a diferença entre as línguas como dons espirituais e as línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Quanto à forma, são basicamente iguais. Diferem, no entanto, quanto à operação e ao propósito. O propósito das línguas como dom. O Espírito Santo sempre opera visando a glória devida a Deus e o proveito da Igreja de Cristo, tanto coletivamente quanto individualmente. Há, portanto, justificáveis propósitos de sua operação através dos dons, quaisquer que sejam. Primeira, o dom de línguas dá uma edificação individual, pessoal. Quando não há interpretação, o dom de língua edifica apenas a quem fala. Paulo diz isso em sua carta aos Coríntios, pois o que fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. E o que fala em outra língua edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, verso 2 e 4. Por esse motivo, diz o apóstolo, eu quisera que todos vós falassem outras línguas. 1 Coríntios 14, verso 5. Vamos à edificação da igreja. Quando interpretadas as línguas estranhas, elas equivalem ao dom de profecia. Os que falam em línguas são instruídos a orar, pedindo a Deus que os capacite a interpretá-las, a fim de que a igreja receba edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5, verso 12 e 13. Jesus edificou a sua igreja, prometendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Com esse mesmo propósito, o Espírito Santo distribui dons para a edificação da igreja. Vamos às normas bíblicas para o dom de línguas.
Já estudamos que não houve restrição à manifestação das línguas em Jerusalém, em Cesareia, em Éfeso, na casa de Cornélio. Não é? Nessas ocasiões, todos falaram em línguas, evidenciando que haviam sido batizados com o Espírito Santo. Mas quanto às línguas como dom sobrenatural de alocação, não há normas. Paulo diz que nem todos falam em línguas, falam todas em outras línguas, é uma pergunta em 1 Coríntios 12:30. Ainda que há referência ao dom e à diversidade da língua, não eram todos que falavam. B. Deve ser acompanhado de interpretação. O que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Vale dizer que a interpretação é dom de interpretar, não é de tradução. Aquele que em outra língua e há em outro, interpreta. E seja tudo feito para a edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versos 13 a 26. Daí entendemos não ser correto alguém ficar falando em língua em voz alta na igreja, se não há quem interprete, principalmente no culto público. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, verso 28. Está sujeito também à limitação, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. 1 Coríntios 14, 27. Aqui aprendemos não ser conveniente muitos falarem línguas em alta voz ao mesmo tempo. Esse regulamento visa um fim proveitoso, sem, contudo, reduzir a importância das línguas estranhas em qualquer forma que o Espírito concede que falemos. No caso de Atos, capítulo 2, eles falavam das grandezas de Deus e entendiam. Mas em 1 Coríntios 14, 2, Paulo diz que o dom, a pessoa ora, fala com Deus. Conclusão. No dia de Pentecostes, todos os presentes falaram em línguas ao mesmo tempo. Em Cesareia, na casa de Cornélio, também houve uma pluralidade de pessoas que falaram em línguas estranhas, conforme indica o pronome, pois os ouviam falando em línguas. Atos 10, 46. Esses casos são diferentes do dom de línguas que é mencionado em 1 Coríntios 14, que está sujeito a restrições. Nas passagens de Atos, as línguas eram faladas como evidência exterior e inicial do batismo com o Espírito Santo. Somente admitindo a distinção entre as duas fases da língua, poderemos explicar a aparente contradição entre o ensinamento e a prática apostólica. Certamente, o Espírito não inspiraria uma determinada norma em Atos para depois repreendê-la em 1 Coríntios 14 e 12. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O Espírito Santo sempre opera visando a edificação individual, a glória devida a Deus, a edificação da igreja como um todo. Todas as alternativas estão corretas. 7:13. No caso de alguém falar em outra língua, conforme 1 Coríntios 14, 27, que não seja mais 2 ou 3, que haja intérprete, não será conveniente muitos falarem em alta voz. Todas estão corretas aqui. Vamos ao texto 5, a vigência bíblica das línguas. Cremos não estar em conformidade com a Bíblia a ideia de se falar em línguas estranhas apenas no momento em que se é batizado com o Espírito Santo e depois nunca mais as proferir. Normalmente, quem fala em línguas vai receber o dom de línguas. Cremos que o falar em línguas estranhas é sinal invariável do batismo com o Espírito Santo, e eles são dados no momento que o crente recebe o batismo e continuam a ser falado desde que ela permaneça cheio do Espírito Santo. Avancemos um pouco mais no estudo para que você entenda claramente esse assunto, para que para muitos é complexo e para outros é controverso. Pergunta duvidosa. Muitos indagam. Todo crente batizado com o Espírito Santo tem o dom de línguas? E a pergunta poderia ser: é possível o crente falar em línguas estranhas apenas na ocasião do batismo com o Espírito Santo e não mais a falar?
Tal indagação deve ser uma circunstância que se generaliza assustadoramente e tende a agravar-se à medida que aumenta o indiferentismo e a pobreza e frieza espiritual. A esta séria questão, não é raro dado uma resposta bíblica, mas destituída de clareza e de aplicações em vida. Muitos comodamente respondem não. Há diferença entre as línguas como sinal do batismo com o Espírito Santo e as línguas como dom? Receamos que essa resposta correta, mas imprecisa, seja evasiva para o caminho do comodismo, do descuido e da conformação com a decadência espiritual. Por esse caminho, trilhar algumas denominações que hoje desconhecem por inteiro a experiência. Para muitos, as línguas estranhas já são simplesmente coisas estranhas. Vamos ao testemunho das experiências atuais. É fato atestado pela experiência de milhares de servos de Deus durante séculos e em todo o mundo, que as línguas estranhas manifestam sempre um transbordar de alegria espiritual quando o crente está cheio do Espírito Santo. É como expressou Lucas, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, verso 52. E por isso Paulo insiste, eu quisera que vós todos falassem outras línguas. 1 Coríntios 14, 5. A experiência de muitos cristãos sinceros é a mesma nossa. Não vemos aqui fundamento bíblico para o fato de alguns crentes falarem línguas estranhas apenas para ficar provado que foram batizados com o Espírito Santo. Durante dezenas de anos, com a experiência de cada dia, Deus tem nos agraciado com as línguas, com as quais o homem em espírito fala em mistério a Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Entretanto, temos consciência de que essas línguas não são um dom pelo qual a pessoa fala à igreja mediante interpretação. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12 e 13. Vamos às experiências de Paulo quanto às línguas. Em muitos aspectos, as experiências do apóstolo Paulo vão bem além das nossas atualmente, mas quanto às línguas estranhas, não há diferença. É o que concluímos examinando as seguintes passagens. Em Atos 9, verso 17, lemos que pela imposição das mãos de Ananias, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Não há aqui menção de línguas estranhas. Paulo não teria sido batizado com o Espírito Santo ou foi batizado e não falou em línguas? A resposta a essa pergunta concorda com a experiência de Paulo, diferente da interpretação defendida por muitos. Atualmente, consideremos os seguintes pontos. Primeiro, se Paulo não fosse batizado com o Espírito Santo, não saberia orientar os crentes de Éfeso quanto à importância do batismo, e não os teria entendido quando, depois de orar por eles, viu que eles falavam em línguas e profetizavam. Dezenas de anos após ter sido cheio do Espírito Santo em Damasco, estando agora em Éfeso, no decurso de sua terceira viagem missionária, escreveu também sua primeira epístola aos Coríntios. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, verso 18. Note bem, muitos anos depois do batismo, Paulo falava em línguas. Que tipo de línguas? Línguas como evidência ou como dom. É possível que Paulo tivesse o dom sobrenatural de alocução, mas é certo também que falava a língua com a qual não se fala ao homem, senão a Deus. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Paulo escreveu 1 Coríntios 14, 4. Paulo tinha esse privilégio, ele disse, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14, verso 14. Essas exposições de Paulo não nos permitem admitir que haja aqui alguma referência ao dom de línguas mencionado em 1 Coríntios 12, 20 a 30,
ou de diversidade de línguas, sempre ligada ao dom de interpretação, que não são comum a todos os crentes. De todo modo, as línguas estranhas são dons do Espírito Santo e habilita o crente a falar a Deus para a edificação própria, para a edificação à igreja, para a edificação dos ouvintes, quando se há a interpretação. Marque-se para certo e para errado. A demonstração de alegria é sinal invariável do batismo com o Espírito Santo. Aqui está certo, a alegria faz parte, mas não é a evidência, né? É um sinal invariável do batismo com o Espírito Santo, certo? A experiência de milhares de servos de Deus durante séculos em todo o mundo é que as línguas estranhas se manifestam sempre num transbordar de alegria espiritual quando o crente está cheio do Espírito Santo, certo também. Em Atos 9:17, lemos que a imposição das mãos de Ananias, Paulo foi cheio do Espírito Santo, certo? Vamos ao texto 6, a causa bíblica das línguas. Você deve estar prevenido contra dois tipos de ensinadores. Os que ensinam que o crente pode ser batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas estranhas. Cuidado com esse ensino. E B, os que ensinam que se pode falar em línguas só no momento do batismo com o Espírito Santo. O primeiro grupo é constituído dentre certos denominacionais e o segundo entre alguns pentecostais. Infelizmente, já são muitos os que tendem a aceitar a complacente interpretação de que foram como coisa pretérita, passada, batizados com o Espírito Santo, mas não possuem o dom de línguas. O enchimento do Espírito e as línguas estranhas. Você sabe que não há efeito sem causa. Não há, nem pode haver línguas estranhas sem o devido enchimento do Espírito. O que é o batismo com o Espírito Santo? Você já estudou a natureza do batismo e sabe que é imersão, enchimento, revestimento. Se o crente fala em línguas quando é batizado com o Espírito Santo e é cheio, é admissível que continuará a falar em línguas na proporção em que continue sendo cheio do Espírito Santo. Diz que a água aquecida não ferve enquanto atinge a temperatura de 100 graus centígrados. Isso, aplicado figuradamente ao Espírito Santo, com o Espírito Santo, explica o fenômeno de falar em línguas. Aos crentes que são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas no momento e continuam falando todos os anos de sua peregrinação nessa vida, como uma experiência cotidiana, repleta de gozo, de alegria e nos momentos em que ora ou se alegra no Espírito. Aos que são batizados com o Espírito Santo, falam línguas no momento e depois não falam mais, nem línguas, nem alegria, nem fervor espiritual. E aos que sabem que não são batizados com o Espírito Santo e nunca falaram em línguas estranhas, mas são sim crentes alegres e demonstram fervor e inspiração quando oram, pregam a palavra de Deus ou dão testemunho da salvação em Cristo. Como explicar tais casos? Vamos lá. Primeiro, perseverança na comunhão com Deus. Podemos admitir que o crente que buscou o Senhor, chegou ao trono da graça, entrou em comunhão com Deus, recebeu o batismo com o Espírito Santo, ferveu, transbordou, falou línguas estranhas, perseverou em buscar o Senhor, permaneceu em comunhão com Deus, conservou a mesma temperatura e continua falando em línguas e transbordando de alegria dia a dia, tanto mais quanto se aproxima do céu. Isso corresponde ao primeiro exemplo. É a explicação aceita para a experiência feliz de crentes que continuam verdadeiramente pentecostais. Vamos ao segundo ponto, cultivo insuficiente de vida espiritual. Quanto aos que falaram língua só na ocasião do batismo, os motivos são outros. Certamente a temperatura espiritual desse crente atingiu 100 graus uma única vez. Foi batizado, falou em línguas, sentiu profunda alegria no dia do batismo e alguns dias depois deu-se por satisfeito
como quem já recebeu tudo e que nada mais tem a fazer ou nada de mais precisa. Entregou-se ao comodismo e, por fim, esfriou-se. A temperatura espiritual baixou. Talvez por isso nunca mais falou em línguas estranhas. Outras experiências. Em adição a esse exemplo, convém lembrar as esporádicas experiências denominadas renovações. Algumas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e há tempo não são visitadas pelas manifestações de línguas estranhas. Numa oportunidade em que busca o Senhor, em uma vigília, em uma campanha de oração e consagração, voltam a alegrar-se a falar línguas, como no dia em que foram batizadas com o Espírito Santo. Aqui a temperatura subiu novamente aos 100 graus e ferveu. Glória a Deus! Nesses exemplos ficam esclarecidas as razões porque entre as pessoas batizadas com o Espírito Santo, há as que continuam falando em língua e há aquelas que falaram somente na ocasião do batismo ou só até alguns dias depois. De outra forma, não fariam sentido as palavras de Paulo. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5. Cremos que essa recomendação do apóstolo não significa uma imposição de quem meramente quer, mas o incentivo de quem reconhece a importância do dom divino que expressa uma condição espiritual correspondente ao propósito do mestre que declarou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Essa vida abundante, cremos que é uma vida transbordante do Espírito Santo. Marque-se para certo e para errado. De acordo com o texto, não pode haver línguas estranhas sem o devido enchimento do Espírito, certo? O crente que perseverar na comunhão com Deus pode receber o batismo com o Espírito Santo, falar línguas, transbordar de alegria, quanto mais se aproximar do céu. 7:18, certo. 7:19. A causa da ausência de línguas é o cultivo insuficiente da vida espiritual. Certo, novamente. 7:20, Paulo, em 1 Coríntios 14, verso 5, incentiva que aquele que reconhece a importância do dom divino, correspondendo ao propósito do mestre, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Certo. Vamos ao último texto, a importância das línguas. Já vimos a importância das línguas estranhas como evidência do batismo e também como dom do Espírito Santo. Nesse texto examinaremos, à luz da Bíblia, outras razões para as línguas estranhas. Vamos conscientizar-se de que Deus não dá que não seja grande valor em relação à vida espiritual. Primeiro, é uma conversa com Deus. 1 Coríntios 14, 2 e 28 diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, e em espírito fala mistérios. Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, verso 2 e 28. Não é um grande privilégio falar com Deus em línguas dadas pelo Espírito Santo? Isso acontece quando falamos línguas estranhas e sempre com grande alegria. Ninguém deve julgar-se excluído desse direito inerente aos filhos de Deus. É um meio também divino para a edificação própria. 1 Coríntios 14, 4, que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Se através de línguas estranhas falamos com Deus, é lógico e de admitir que elas são um eficiente recurso divino para a edificação própria. Deus tem interesse nisso, em nos edificar. Tem por fim edificar a igreja. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, verso 12. Seja tudo feito para edificação.
1 Coríntios 14, verso 26. A edificação da igreja é assunto do cuidado de Deus, e as línguas também têm utilidade nesse ministério. As línguas são usadas para engrandecer a Deus, pois ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 10, verso 46. Essa ocorrência concorda com os ensinos de Paulo. E se tu bendizes apenas em espírito, tu de fato dá bem, graças a Deus. As graças, 1 Coríntios 14, versos 16 e 17. Somos exortados a fazer todas as coisas para a glória de Deus. E isso o Espírito faz por nós através das línguas. João 16, verso 14. São ainda habilitações divinas para orarmos eficazmente. Orarei com o Espírito, 1 Coríntios 14, 15. Romanos 8, 26 diz que não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Isso acontece mais eficazmente quando o crente fala em línguas, fala consigo e com Deus, muitas vezes diante dos grandes impasses da vida. Sentimos profundamente de que, de fato, não sabemos orar como convém. Todavia, tudo muda imediatamente quando o Espírito nos leva à presença do Pai, em línguas estranhas. Milhares de crentes têm essa bendita experiência. Não é particularidade de uma classe privilegiada. Deus deseja isso para todos. Vamos à evidência do batismo com o Espírito Santo. Já tratamos desse ponto que é fartamente provado em Atos 2, verso 4. Atos 10, verso 45, 46, Atos 19, verso 1 a 6, os que buscam e recebem o batismo com o Espírito Santo começaram por sentir extraordinária alegria, que chegou ao auge quando o Espírito Santo assumiu o inteiro controle de seu ser, e então falaram línguas estranhas. São um dos sinais que somos de fato crentes. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Falarão novas línguas, Marcos 16, 17. O falar em línguas não isenta ninguém do dever de evidenciar sua fé pelos frutos, pelas ações dignas, mas constitui prova de sermos crentes, pois aqueles que não crêem, mesmo sendo membros da igreja, não receberam o batismo com o Espírito Santo e, portanto, não falam em línguas. São um sinal também as línguas para os incrédulos, de sorte que as línguas constituem o sinal para os crentes, mas para os incrédulos. 1 Coríntios, capítulo 14, 22. Isso é fato provado pela Bíblia e pela história. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo concedeu aos 120 que falassem línguas e também as interpretou para o representante das 16 nações que havia ali, que o livro fala 14, 16, presentes em Jerusalém. Pessoalmente, conhecemos um fato semelhante. Um jovem seminarista católico, cuja família converteu-se ao evangelho, veio visitar os pais que haviam aceitado a religião dos protestantes. Logo que ele chegou à casa dos pais, em uma reunião de oração, Jesus batizou com o Espírito Santo a sua irmãzinha de 8 anos. Ele ficou surpreso ao ouvi-la falando línguas estranhas. E mais, faltando para ele em língua grega, ao nível que ele aprendera no seminário. Resultado, ele aceitou o evangelho, casou-se e nunca mais voltou àquele seminário. Isso está no plano de Deus, é sobrenatural. Paulo recomenda não proibir o falar em língua. Diz, não proibais o falar em outra língua. 1 Coríntios 14, 39. A boa ordem no uso das línguas na igreja não implica em proibição, pois são distribuídas pelo Espírito Santo para os fins proveitosos já estudados. Paulo agradecia a Deus por falar em línguas. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós,
1 Coríntios 14, 18. Claramente, o apóstolo não se gloriava por motivo de superioridade nesse sentido. Por todos esses grandes proveitos das línguas estranhas, cremos que elas devem continuar presentes na vida de todos os crentes batizados com o Espírito Santo, como um sinal de que continuam cheios de alegria, da plenitude do Espírito. Estamos vivendo os últimos dias, nos quais Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre os seus servos e sobre as suas servas. Atos 2:18. Vamos aos exercícios. Associe a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A, 7:21. Quem fala em outra língua fala com... Resposta C, Deus. Deus, quem fala em outra língua, fala com Deus em mistérios. O que fala em outra língua, letra A si mesmo se edifica. 7:23, quem deseja dons espirituais que progrida para... Letra D, a edificação da igreja. E 7:24, que dom de falar em língua seja usado para engrandecer a Deus. Letra B, engrandecer a Deus. Muito bem, vamos à revisão dessa lição. Assinale com X a alternativa correta. A Bíblia nos informa que quando os cristãos do século I eram cheios do Espírito Santo, letra B, falava em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. 7:26, um terceiro caso de falar em línguas, conforme Atos 19, na igreja primitiva, deu-se quando Paulo orou pelos crentes em Éfeso, letra C. 7:27, línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo manifestaram-se na casa de Cornélio, nos crentes em Éfeso, no dia de Pentecostes. Todas as alternativas estão corretas. Conforme 1 Coríntios 14, o falar em língua estranha é útil para edificação individual do crente, edificação coletiva, engrandecer a Deus. Todas estão corretas. 7:29. Experiência de Paulo quanto às línguas. Sob a imposição de mãos foi cheio do Espírito Santo, porque era batizado, orando, falava em línguas, estando em Éfeso, escreveu, do graças a Deus, que fala, todas estão corretas. 7:29, todas estão corretas. 7:30, ao declarar, eu quisera que todos falassem outras línguas, Paulo demonstra reconhecer a importância do dom, que há crentes que batizados continuam falando em línguas, que há crentes que falam na ocasião, aqui é a letra C, a importância do dom divino. A importância do dom divino. Então, pode pôr todas aqui também. Há crentes continuam falando, a importância do dom divino. Tá. 7:31. A importância de falar em língua está em o crente conversando com Deus, o crente edificado, o crente também concorrendo para a edificação. Todas estão corretas. Muito bem. Com isso, nós concluímos a lição de número 7. O aluno agora deve tirar um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco para a lição 8, onde vamos abordar como viver cheio do Espírito, muito importante. Aqui na 7 tratamos a evidência do batismo, na 8 como viver cheio do Espírito. Esse é o grande desafio para todo crente. Se você não é aluno, mas esteve assistindo a aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue. As aulas estão aí grátis no canal do YouTube, mas nós não podemos te dar certificado só por assistir a aula. Você precisaria se matricular, ter acesso ao material. Tem gente que já pediu, pastor, manda o material, só posso dar se você é aluno. Ter acesso ao material didático, ter acesso ao WhatsApp do aluno para fazer os testes, obter a sua avaliação. Para a gente te emitir um certificado, você precisa ser avaliado. E tudo é digital, muito fácil,
né? Você vai receber um link, clica, são 16 questões, você tem que responder. Na próxima lição, farei a revisão do teste. Não é difícil, se você presta atenção na aula, se você lê o material, se você estuda, você consegue. E, além do mais, eu faço a revisão, onde você, prestando atenção, vai conseguir fazer o teste e obter uma boa avaliação para a glória de Deus. Matricule, entre em contato conosco, não importa se você está no Brasil, no Japão, na Europa, em qualquer canto que você tiver, você pode estudar. Não há desculpa, você assiste a aula pelo canal do YouTube, você estuda em casa, tem acesso ao material, tudo para o seu proveito. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Se inscreva no canal, divulgue esse canal para mais pessoas. Deus te abençoe. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.